Oi, pessoal, nós estamos agora aqui em imunologia, tentando dar continuidade ao assunto da aula passada. Professora Giovana, eu acho que semana que vem já volta. Eu acho que vai ficar um pouco, às vezes um pouco confuso, né? Porque eu tenho um jeito de explicar, ela tem outro, e às vezes também ela quer chamar mais atenção em um assunto, às vezes eu acho importante outro assunto, então vamos ver no que vai dar, tá? Deixa eu arrumar meu notebook aqui. Nossa, minha casa tá super bagunçada aqui atrás. Assim. Gente, o que eu falei na aula passada sobre imuno, né? Nós estamos falando da professora Giovana falou que iniciou com vocês resposta imune inata e a gente começou a falar, então, sobre a resposta imune inata. Eu lembro lá nos slides dela, aqui são os meus slides, né? Eu fiz um resuminho para vocês. Nos slides dela, ela falou quais são os componentes da resposta imune inata, quais são as características da resposta imune inata, nós vamos estar revendo aqui. E um dos componentes da resposta imune inata é a inflamação, que nós estamos falando, né? A inflamação, a fagocitose, sistema complemento, acredito que vai ter uma aula só de sistema complemento, certo? As citocinas, mediadores inflamatórios, isso tudo envolve a resposta imune inata. Olha aqui, imunidade inata, ela é formada por quais células, né? Então, os granulócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos e os macrófagos, né, que são os principais responsáveis pela resposta imune inata, que realizam um processo de fagocitose. Ó. Os granulócitos são neutrófilos, eosinófilos, basófilos, tá? E os macrófagos são os principais aqui que realizam o processo de fagocitose. Na imunidade adaptativa, quais são as células que nós vamos estar trabalhando hoje? Hoje nós vamos falar um pouco da resposta imune adaptativa. Nós vamos falar dos linfócitos, tá? Linfócitos T, linfócitos B, tá? Essas são as células, então, que nós vamos estar trabalhando agora nessa aula. Ó, essas células que eu falei são, então, produzidas aqui na medula óssea, tá? Então, na medula óssea é produzida uma célula chamada célula hematopoética ou célula pluripotente, né? Que células são essas? Já ouviram falar das células hematopoética, células pluripotente? Que são isso? Também conhecidas, famosas, conhecida como célula-tronco. Vocês já ouviram falar? Existem muitas pesquisas sobre a células-tronco, doação de medula óssea, tá? O que é a medula óssea? A doação, então, de células-tronco, células hematopoéticas. Essas células, ela que vai dar origem todas as células do sistema sanguíneo, tá? Tanto os leucocitários como eritrócitos, tá? Então, ela dá origem aos eritrócitos, às hemácias, dá origem à plaqueta, que são fragmentos, dá origem à célula do sistema imune adaptativo, linfócitos B, linfócitos T, tá? Olha como que eles são. Eles têm um núcleo bem grande aqui e dão origem aqui às células granulocíticas, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, né? Granulocítico tem grânulos no seu citoplasma. E macrófagos, tá? Então, esses grânulos muitas vezes causam reações, né? Os basófilos, eles têm grande quantidade de histamina, que também são os que causam aquela resposta de choque séptico, choque anafilático, tá? E os macrófagos aqui, que realizam a resposta inflamatória, tá? Vamos dar mais uma olhada aqui. Quais são, então, as características da resposta imune inata? Isso vocês já sabem, né? Vocês já sabem falar. É a primeira linha de defesa, né? Já nasce com um indivíduo essa resposta, né? São aquela linha de defesa, por exemplo, as linhas
de barreira, né? Então, barreira física, barreira química, barreira biológica. Então, por exemplo, a pele, a mucosa, cílios, suco gástrico, flora intestinal, microbiota da pele, enfim. Então, a gente já nasce com ela, nossa primeira linha de defesa do organismo, não se esqueça disso, tá? Ela não é específica, então assim, ela não responde especificamente para uma bactéria específica, um vírus específico, um parasita específico, não, ela responde igual para qualquer patógeno, a resposta dela é a mesma para qualquer patógeno. Não possui memória imunológica, então assim, a resposta é a mesma, não tem memória, né? A gente imagina a própria pele, né? Ela não reconhece, não, eu já me contaminei com essa bactéria, não, ela não tem memória. E é uma resposta rápida, né? Ela já atua aqui nos primeiros minutos até as 4 horas, ela já está em ação, ela já entra em ação e já consegue responder. O principal tipo de resposta imune inata é a inflamação, né? Começa lá com a fagocitose, as primeiras fagocitose inicia, se libera mediadores inflamatórios, né? Os mediadores inflamatórios então recrutam novas células ali para o local. Na aula passada a gente destacou bem quais são as características da inflamação, quais são, né, os sinais cardinais da inflamação. Então ali, junto com a inflamação também, com a resposta inflamatória, mediadores inflamatórios e também a cascata inflamatória C3A, C5A também respondem ali um processo junto com a inflamação, sistema complemento, acredito que vai ter uma aula só de sistema complemento, enfim, eu já falei isso. Então, junto aqui com a inflamação, eu tenho o sistema complemento também, que é importante aqui na imunidade inata, tá? Na aula passada também falei das características dos choques sépticos, porque os mediadores inflamatórios, eles acabam tendo reações que podem levar a choques sépticos, né? Imagina uma bactéria na corrente sanguínea, quantas células vão liberar mediadores inflamatórios? Então, isso acaba sendo até prejudicial. Então, aqui vocês já sabem, os principais componentes da resposta imune seriam as barreiras físicas, químicas, biológicas, células fagocitárias, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e NK, que é aquela natural killer, que ela mata a célula infectada, então ela vai lá e mata a célula, diferente dos fagócitos, né, que englobam a partícula, o patógeno, e destrói esse patógeno. Essas células dendríticas vamos estar trabalhando hoje, né? Ou também conhecido como células apresentadoras de antígenos, né? Vou falar qual que é essa ação. Proteínas séricas também, né? São proteínas do sistema complemento que eu falei. E as citocinas, mediadores inflamatórios, que tem várias ação no organismo, né? Que ajuda a complementar tudo isso. Vamos lá, então, aqui então é só um resumão, a pele, a barreira física, né? Tem barreiras químicas, enzimas, enfim, resposta imune inata. Então, o patógeno, às vezes, a pele mesmo consegue bloquear a barreira física, a mucosa, ou ele consegue atravessar, por exemplo, uma infecção viral, o vírus aqui, do Covid, 19, ele é muito virulento. O que é isso? Ele consegue atravessar essa mucosa das vias aéreas superiores e até mesmo inferiores. Ele tem enzimas de ataque, né? Substância de ataque que consegue atravessar essas barreiras físicas, a pele, a mucosa, enzimas, enfim. Né? Então, nossa primeira resposta aqui, quando consegue atravessar essas barreiras, é a fagocitose. Né? Se uma infecção for uma infecção muito simples, ali a própria fagocitose, então, inicial consegue eliminar o patógeno, mas muitas vezes ela não dá conta, né? Então, resposta imune aqui entra com todo aquele processo de resposta inflamatória, sistema complemento e também ocorre o processo, então, da resposta imune adaptativa, né? Aqui é inata, natural, adaptativa, onde, então,
né, a resposta imune dá início à resposta adaptativa através das células dendríticas. Vamos explicar. Então, vai entrar os linfócitos, tá? Aqui, ó, linfócitos B e T, vocês lembram? Tá? Como que isso acontece? Então, os macrófagos lá, né, da resposta imune inata vão fagocitar, vão destruir os micro-organismos, como a gente já sabe, né? Após o primeiro encontro, então, eles vão secretar citocinas, e essa citocina, além de estimular a imunidade inata, também vão estimular a imunidade adaptativa. Então, lá vem, as citocinas vão então, estimular a resposta adaptativa. Como que vai iniciar isso, né? As células dendríticas da resposta imune inata vão, então, apresentar o antígeno aos linfócitos, estimular a imunidade adaptativa. Então, assim, a partir do momento que ocorre a fagocitose, liberação de citocinas, as células dendríticas, né? Ela, então, vai apresentar, bem nesse desenho, olha aqui, para os linfócitos, eu estou com uma bactéria aqui, eu estou com um vírus aqui. Então, essas células dendríticas, também conhecida como célula apresentadora de antígeno. O que é um antígeno? É o patógeno, né? É o micro-organismo. Então, olha aqui, ó. Eu estou com uma bactéria aqui, eu estou com um vírus aqui, um fungos. Então, vem me ajudar a combater esse micro-organismo. Então, após a fagocitose, liberação de citocinas, ocorre um processo, então, de apresentação do antígeno pelas células, né, aqui, ó, pelas células dendríticas, tá? Ó, maiorzinha a figura, né? Então, células dendríticas, ou também conhecida como células apresentadoras de antígeno, ó. Quem são essas células dendríticas? São encontradas em vários órgãos, inclusive nos tecidos de barreira epitelial. Sua função, então, é capturar um antígeno, tá? Estranho, o patógeno, e então transporte para os órgãos linfóides periféricos, né? Porque os órgãos linfóides periféricos é onde se encontra os linfócitos, né? Então, se encontra aqui, ó, o seu transporte para órgãos linfóide periférico. E também os linfonodos também tem, né? As células, os linfócitos, células T e B. Então, funciona como apresentadoras de antígeno para os linfócitos T, sendo importante para o início da resposta imune adaptativa. Aqui, então, que entra a resposta imune adaptativa, né? As células dendríticas, então, vai processar, ó, captura o antígeno, degradam. Então, assim, eles vão degradar essa bactéria, esse fungo, esse vírus, e vão apresentar, então, um pedacinho. Olha, tá vendo? Tem um negócio estranho aqui, né? Então, vão expressar nos seus receptores, aqui chamam MHC, os receptores dessas células, né? Que vão, então, apresentar os peptídeos. O que é o peptídeo? Fragmentos de proteínas, né? Deixa eu ver se tem imagem aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Então, gente, ó, resposta imune inata. Eu tenho a barreira física, que vocês sabem, eu tenho células fagocitárias, células dendríticas, células NK, que é aquela natural killer que mata a célula infectada. Eu tenho complemento, ó, bem resumido aqui, ó. Então, eu tenho um micro-organismo que atravessa a barreira, que são fagocitados, ó, pelas macrófagos, neutrófilos. E aqui, gente, ó, células dendríticas, o que ela vai fazer? Ela vai processar esse micro-organismo, tá? Vai processar esse micro-organismo, vai degradar e apresentar esse micro-organismo para a imunidade adaptativa, tá? O sistema complemento, ele tenta eliminar o vírus através da destruição dele. Então, ela vai apresentar, gente, ó, linfócitos B, linfócitos T. Então, se eu perguntar quais são as células da imunidade adaptativa, é linfócitos T e linfócito B. E quem, então, dá início a essa resposta são as células dendríticas, que vai apresentar a resposta imune inata. Então, ó, de 0 a 12 horas está aqui reagindo. Depois disso, então, eu dou início, ó, de 4, 7 dias eu dou início à resposta adaptativa, né? Então, ela já
é mais demorada para acontecer, tá? Então, linfócitos B tem a função de produção de anticorpos e linfócitos T aqui, ó, vai então tentar destruir, tá? Esse micro-organismo, gente. Então, vai tentar destruir, ó. Ele foi apresentado, ó, aqui são as células dendríticas